Você já ficou em silêncio, quando tudo dentro de você gritava para dizer a verdade. Já terminou uma conversa frustrado, com aquela sensação amarga de novo, eu não disse o que precisava. De novo, me calei por medo. De novo, deixei que o outro invadisse meu espaço. Ou talvez o contrário, você até falou, mas quando falou, foi demais. Foi ríspido, bruto, explosivo. Disse verdades, com violência, e depois pensou, falei certo, mas falei errado. Fui honesto, mas machuquei. Me impus, mas perdi a razão. Esse é o dilema silencioso de milhões de adultos. Homens e mulheres maduros que sabem o que sentem, sabem o que pensam, mas não conseguem se posicionar com equilíbrio. Quando calamos demais, adoecemos. Quando falamos com fúria, quebramos. Quando aprendemos a dizer o essencial com firmeza, nos libertamos. Gladiador Estoico. Este é o 7º episódio da série O Método do Gladiador Estoico. E talvez o mais difícil, porque não vamos falar de ideias. Vamos falar de confronto, não o confronto físico, mas aquele que acontece na mesa da sua casa, no grupo do seu trabalho, nos silêncios entre você e alguém que você ama. Este é o episódio sobre o conflito verbal. A conversa difícil, o momento tenso. E como o estoico moderno não foge nem explode, ele se posiciona com clareza, calma e autoridade interior. Se você vive engolindo sapos em nome da paz, se arrepende do que falou na hora da raiva, sente que é respeitado só quando grita, ou sente que é ignorado quando fala com calma, perde energia em conversas que não resolvem nada, ou se sente pressionado a agradar, se justificar, se defender. Este episódio é para você. Aqui você vai aprender. Por que o estoico não usa a voz como arma, mas também não permite invasão emocional? Como treinar sua mente para responder sem se rebaixar ou atacar? Técnicas práticas de postura verbal, firme, limpa, inegociável. Estratégias mentais para se preparar antes de conversas difíceis e o código estoico da comunicação serena, 5 princípios que blindam sua voz. Mas primeiro, precisamos encarar o problema. E ele tem um nome: incompetência emocional na hora de se posicionar. A maioria das pessoas que você conhece ou fala demais e se arrepende, ou fala de menos e se anula, ou fala certo, mas no tom errado, ou nunca fala e vira um vulcão silencioso. E tudo isso tem consequências reais. Relações que se rompem por falta de verdade. Famílias onde todos andam pisando em ovos. Profissionais talentosos que não são respeitados porque nunca colocam limite. Casais que se amam, mas se machucam pela forma como falam. O estoico sabe. A linguagem é espada, mas a mão que segura essa espada deve ser firme e fria, e isso exige treino. Se você já sentiu que precisava aprender a dizer o que precisa ser dito sem se descontrolar, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Este conteúdo vai te acompanhar por muito tempo e pode ser a virada que você vinha buscando em silêncio. A seguir, você vai entender por que sua mente sabota sua comunicação, mesmo quando você já sabe o que quer dizer. E o melhor, vai aprender como reposicionar sua fala com postura mental, não com força bruta. Na filosofia estoica, não existe espaço para o descontrole, mas também não existe espaço para a omissão. O estoico não é o bonzinho que engole tudo, nem o bruto que agride para impor respeito. Ele é o centro, a rocha, o que sustenta sua posição com clareza e calma. A boca que fere revela a mente fraca. A boca que se cala por medo revela a alma encolhida, mas a boca que se posiciona com firmeza revela domínio. Gladiador estoico. O que isso significa na prática? Significa que o estoico enxerga cada conflito como uma arena.
Mas diferente do que o mundo pensa, essa arena não é para vencer o outro, é para vencer a si mesmo. O objetivo do gladiador estoico numa conversa difícil não é ganhar a discussão, é não perder a própria postura. A maioria entra em uma discussão com dois objetivos: ou provar que está certo, ou não ser rejeitado. E por isso se perdem. Atacam, imploram, se explicam demais, ou se calam com rancor. Mas o estoico tem um outro foco. Vou dizer o que é justo, com o tom certo, no tempo certo. E depois disso, não preciso controlar a reação do outro. Porque no fundo, a fala do estoico não busca controle. Ela busca limite, clareza e alinhamento. 3 pilares da comunicação estoica. Primeiro, presença antes de palavra. O estoico não entra numa conversa importante carregado. Ele respira, ele se centra, ele escolhe o estado que vai conduzir o diálogo. Enquanto o mundo responde no impulso, o estoico responde no eixo. Segundo, verdade antes de aceitação. A fala estoica não é feita para agradar, é feita para esclarecer. Ela pode gerar desconforto? Sim, mas jamais será injusta. Jamais será disfarçada, jamais será manipulativa. O estoico diz o que precisa ser dito e sustenta o que disse. Terceiro, tom antes de razão. Não basta estar certo, é preciso saber como sustentar essa verdade. O tom do estoico é firme, mas não agressivo, contido, mas não frio, calmo, mas não submisso. E por isso, a sua fala tem peso, tem presença, tem autoridade. O estoico não grita, porque sua postura já fala mais alto do que qualquer explosão. Princípio do método do gladiador estoico. O que isso muda tudo, porque você para de se justificar demais. Falar o que o outro quer ouvir só para evitar conflito. Perder a cabeça e depois se arrepender. Ser ignorado por falta de clareza. Se calar e adoecer emocionalmente, e começa a ser respeitado pelo que é, não pelo que cede, ser ouvido sem ter que se exaltar, falar pouco, mas com impacto, colocar limites sem drama, sair de conversas difíceis com paz e não com vergonha. Exemplo real. Imagine que você está em uma conversa com alguém que constantemente te interrompe. Toda vez que você tenta se posicionar, a pessoa te corta. Você começa a subir o tom, a tensão cresce, o respeito diminui. Agora, o estoico, ele percebe, respira e diz: eu vou continuar, mas só quando eu for ouvido por completo. Enquanto isso não acontecer, minha fala está suspensa. Silêncio. Essa frase não é agressiva, mas é definitiva. O estoico não compete pelo volume da fala. Ele se impõe pela qualidade da presença. A filosofia estoica do combate com postura é simples. Falo o necessário, no tom necessário, no momento certo, e não me altero por quem não sabe lidar com a verdade. Agora, você vai descobrir por que a maioria das pessoas foge de conversas difíceis ou explode nelas. E como identificar seu padrão silencioso de sabotagem verbal. Você vai sair de lá com ferramentas estoicas para dominar sua linguagem sem perder a alma. Você já se perguntou por que sabe o que precisa dizer, mas na hora trava? Ou por que, em vez de dizer com calma, você solta tudo de forma agressiva, seca, até cruel? A resposta está na sua mente e na forma como ela aprendeu a lidar com o desconforto emocional. Quem não treinou a si mesmo para o confronto calmo, acaba virando escravo do silêncio covarde ou da fúria destrutiva. Gladiador estoico. A maioria das pessoas tem 2 padrões inconscientes em momentos de tensão: fuga silenciosa e ataque impulsivo. Ambos têm a mesma raiz: o medo de perder o controle emocional ou relacional. Vamos entender isso com profundidade. Padrão 1. Fuga silenciosa. Você sente tudo: a injustiça, a invasão, o incômodo, a raiva, mas ao invés de falar, você engole e diz para si mesmo: não vale a pena, vai piorar.
Melhor não mexer nisso. Não quero magoar, mas a verdade lá no fundo é outra. Você tem medo de perder a aceitação, tem medo da rejeição, tem medo de ser visto como duro demais. Então você se silencia, mas o preço é alto. Acúmulo emocional, relações desequilibradas, frustração crônica, autoestima que se dissolve pouco a pouco. Padrão 2. Ataque impulsivo. O oposto acontece com quem não consegue conter a explosão. Tudo vira gatilho. Uma palavra atravessada, um tom mais alto, uma cobrança injusta e, de repente, você responde como uma flecha, cruel, cortante, defensivo, arrogante. Na hora você até sente poder, mas depois vem o arrependimento. Exagerei. Fui duro demais. Eu tinha razão, mas perdi a razão. Esse padrão também tem um nome: impulsividade reativa, e a origem é sempre a mesma. Falta de treino mental, emoção acumulada, necessidade de afirmar controle com força, trauma relacional antigo disfarçado de sinceridade. O estoico reconhece os dois padrões e rompe os dois, porque não há honra em calar o que precisa ser dito, e não há sabedoria em destruir com palavras. Princípio estoico moderno. Como o estoico se comporta? Ele pratica o que chamamos de centro verbal. O estoico não foge, não explode. Ele sustenta. Ele entende que conversa difícil é lugar de postura, não de performance. Se expressar com clareza é mais importante do que convencer. O controle está em como se fala, não em como o outro reage. Diagnóstico rápido. Qual é seu padrão? Leia e reflita. Você sente que sempre cede para manter a paz? Você evita falar por medo da reação do outro? Você se sente culpado depois de se posicionar? Você acumula até não aguentar mais e então explode? Você se arrepende mais pela forma como fala do que pelo conteúdo? Se respondeu sim para duas ou mais, você está preso a um padrão emocional reativo e precisa de realinhamento. Estoico. O estoico não se comunica para ser aceito, ele se comunica para ser claro, e nisso ele ganha respeito. Gladiador estoico. E por que isso é tão difícil? Porque ninguém te ensinou a conversar sob pressão. Você aprendeu a agradar, a calar, a se defender, a justificar, mas nunca aprendeu a respirar, organizar e sustentar. A seguir, você vai aprender como o estoico prepara a mente e o corpo antes de responder. Vai conhecer a técnica do intervalo da respiração, de reposicionamento, a prática da frase íntegra e o espelho interno de Marco Aurélio. Com isso, você vai falar com menos palavras, mas com mais impacto, mais autoridade e mais paz. Nos próximos minutos, você vai aprender a criar espaço interno antes de qualquer resposta. E esse espaço é o que separa o que você era do que você está pronto para se tornar. A maioria das palavras que você se arrepende de ter dito foram ditas rápido demais, e a maioria das verdades que você deixou de dizer não foi por falta de pensamento, foi por falta de presença. A mente sem espaço age como animal. A mente com espaço se comporta como mestre. Gladiador estoico. A primeira técnica que o estoico usa para se posicionar com firmeza não começa na boca. Começa na respiração. O nome dela é intervalo da respiração de reposicionamento. E sim, é simples. Mas não confunda simplicidade com fraqueza. O que você vai aprender agora é uma das ferramentas mais poderosas da sua vida. O que é essa técnica? É a criação de um espaço de 3 a 5 segundos entre o estímulo e a resposta verbal. Esse espaço é preenchido com respiração consciente e reposicionamento mental. O objetivo? Reduzir impulsividade, aumentar clareza interna, entrar em estado estoico de presença antes de se expressar, neutralizar o tom emocional do outro sem absorvê-lo. Como fazer?
passo a passo. Primeiro, perceba o gatilho verbal. O outro diz algo, uma crítica, uma acusação, uma provocação, uma cobrança, um comentário que toca em ferida. Sua reação natural viria em milissegundos. Mas agora, você pausa. Segundo, inspire profunda e silenciosamente pelo nariz. 3 segundos. Ar. Entra, corpo ajusta, postura firma. Você não precisa se mostrar meditativo. Você apenas respira com intenção. O outro nem percebe. Mas dentro de você algo muda. Terceiro, expire lenta e silenciosamente pela boca. 3 segundos. Ar sai. Impulso vai junto. Esse momento é o intervalo estoico. A ponte entre a emoção e a resposta. Quarto, reposicione sua mente com uma frase. Interna, eu estou no comando. Não sou reativo. Meu tom decide meu impacto. Eu escolho como vou me expressar. Escolha uma só. Repita mentalmente. Essa frase reinstala o software estoico. Quinto, agora e só agora. Você responde. A resposta pode ser uma frase, uma pergunta, um silêncio afirmativo, um limite educado, um não com calma. Mas agora ela não é mais explosiva, não é mais defensiva. Ela é limpa, nítida e forte. O mundo reage com pressa. O estoico responde com presença. Princípio do método estoico. Exemplos de uso. Real, situação 1. Provocação no trabalho. Chefe, esse relatório está muito abaixo do que eu esperava. Decepcionante. Você sem técnica. Decepcionante. Eu fiquei até tarde fazendo isso. Você, com a técnica, inspira, expira, mentaliza. Eu não sou movido por ataque. Diz, se o senhor tiver tempo, gostaria de rever isso. Há pontos que talvez não estejam visíveis à primeira vista. Resultado, você não se anulou, nem explodiu. Você liderou a conversa com presença. Situação 2. Discussão em casa. Cônjuge. Você sempre fala que vai mudar e nunca muda. Nada. Você sem técnica. Ah, tá bom, porque você é perfeito, né? Você, com a técnica, inspira, expira, mentaliza. Não devolvo o que não me pertence. Diz, eu entendo sua frustração e quero que a gente construa uma solução sem repetir o mesmo ciclo. Resultado, você não alimenta o incêndio, você reposiciona a direção do diálogo. Quanto mais você pratica, mais rápido seu corpo aprende. Mais automática vira a calma, mais impactante vira sua fala. Treino fora dos conflitos. Você não precisa esperar uma briga para praticar. Faça esse intervalo. Antes de responder, um e-mail difícil. Antes de ligar para alguém que te desafia. Antes de entrar em reuniões tensas. Antes de tocar em temas delicados com familiares. Essa técnica não é só comunicação, é autodomínio físico, mais emocional, mais mental. Respirar antes de falar. É a assinatura invisível de quem governa a si mesmo. Gladiador estoico. A seguir, você vai aprender a estruturar exatamente o que dizer, sem gaguejar, sem parecer inseguro e sem ceder à pressão. Prepare-se para a frase íntegra, a arma verbal do estoico. Você já saiu de uma conversa pensando, falei demais, fui direto demais, fui vago, fui interpretado errado, fui forte no tom, mas fraco na clareza. Isso é mais comum do que parece, e o motivo é simples. A maioria das pessoas fala para se defender, não para se expressar. Por isso, as palavras vêm, carregadas, mal formuladas ou pálidas demais. O resultado, ou a sua fala agride, ou ela não é levada a sério. O estoico evita os dois extremos. Ele fala com a alma limpa e a mente treinada. E para isso, ele usa uma estrutura conhecida como a frase íntegra. O que é uma frase íntegra? É uma frase verbalmente curta, emocionalmente limpa e internamente alinhada com 3 pilares. Clareza. O que eu quero comunicar exatamente?
postura. Como eu vou dizer isso sem drama e sem timidez? Limite. O que eu não estou mais disposto a aceitar e como isso será dito com calma. A frase íntegra não procura aceitação. Ela entrega verdade com elegância. Gladiador estoico, estrutura da frase íntegra. Declaração de realidade. Nomeação do limite ou valor. Encerramento objetivo. Sem brecha para manipulação. Vamos ver isso na prática. Exemplo 1. Comunicação com colega desrespeitoso no trabalho. Situação. Alguém da sua equipe te interrompe constantemente nas reuniões. Forma comum, reativa. Você nunca me deixa terminar. Isso é irritante. Fica difícil trabalhar assim. Frase íntegra. Eu estava falando e fui interrompido. Eu prezo por respeito mútuo em reuniões. Vou retomar agora e encerro o ponto. Simples, clara, irrefutável. Exemplo 2. Comunicação com parceiro afetivo em discussão recorrente. Situação. Parceiro cobra a atenção de forma agressiva. Forma comum, explosiva. Você é carente demais. Toda hora esse papo. Frase íntegra. O tom da cobrança está agressivo. Quero conversar sobre isso, mas não aceito ser atacado. Se o tom mudar, sigo aqui. Você não foge, mas você não alimenta o incêndio. Exemplo 3. Comunicação com parente invasivo. Situação. Um familiar insiste em opinar sobre sua vida pessoal sem ser convidado. Forma comum, passiva. Ah, tá. Valeu pela dica. Frase íntegra. Eu escutei sua opinião, mas sobre essa parte da minha vida decido eu. Espero que entenda meu espaço. Você não precisa discutir. Você só declara, com serenidade. Por que a frase íntegra funciona? Porque ela elimina rodeios, evita emoção excessiva, cria impacto sem estresse, ganha respeito sem conflito, gera clareza sem ofensa e, mais importante, ela deixa você em paz depois da conversa. Você sai sabendo que foi honesto, limpo e firme. Como treinar? Escolha uma conversa que você costuma evitar. Escreva o que normalmente diria, da forma bruta ou omissa. Refaça, usando a estrutura da frase íntegra, realidade clara, valor pessoal ou limite. Encerramento calmo. Treine isso até ficar automático, até seu corpo saber falar com menos palavras e mais verdade. Falar bem não é usar palavras bonitas, é usar poucas palavras com peso limpo. Princípio estoico moderno. Dicas rápidas para sua próxima frase íntegra. Evite o você sempre ou você nunca. Use frases no tempo presente. Nunca se justifique quando está certo. Não termine sua fala com um ok. Você não está pedindo permissão. Mantenha o tom neutro e a expressão firme. Fale olhando nos olhos, mas sem desafio. Agora, você vai aprender como ensaiar sua postura mental antes de uma conversa tensa, com o espelho interno de Marco Aurélio. Quando você visualiza com calma, você entra no conflito já vencedor. Você já foi dormir sabendo que no dia seguinte teria uma conversa difícil? Sabe aquela sensação? O peso no estômago, a ansiedade que cresce, a mente ensaiando brigas que talvez nem aconteçam. Mas mesmo com tanto ensaio mental, quando a hora chega, você se perde. Fala demais, esquece o que queria dizer, deixa de se posicionar ou explode. Isso acontece porque o ensaio foi emocional. Foi baseado em medo, raiva ou carência. Não foi estoico. O estoico entra na conversa já vitorioso, porque antes de falar com o outro, ele conversou com a própria consciência. Gladiador estoico. O que é o espelho interno de Marco Aurélio? É uma técnica de visualização estoica que simula quem você precisa ser antes da conversa difícil acontecer. Você se vê como um observador. Você se posiciona com firmeza. E você treina a calma, o tom e a clareza, tudo antes do momento real. Por que o nome de Marco Aurélio?
porque ele é o símbolo do estoico, que lidera com calma em meio ao caos. Ele escreveu para si mesmo, ensinou a mente a se manter firme em meio a guerras, traições, mortes e pressões. E essa técnica é inspirada na mesma prática, dialogar com a sua consciência superior antes de abrir a boca. O objetivo da técnica: reduzir a ansiedade pré-conflito. Ensaiar sua postura emocional antes da conversa. Definir com antecedência quem você quer ser no embate. Criar uma memória emocional de domínio antes do fato real. Como? Fazer, passo a passo. Etapa 1. Escolha a situação de conflito iminente. Exemplo: conversa com chefe. Confronto com parceiro. Limite com familiar. Reunião difícil. Etapa 2. Sente-se, feche os olhos e respire. Faça o mesmo exercício de respiração já aprendido. 3 segundos de inspiração. 3 segundos de expiração. Repita 3 vezes, a mente começa a se ajustar. Etapa 3. Visualize a cena com total realismo. Veja o ambiente. Imagine o rosto do outro. Ouça a provável frase que será dita. Veja a tensão surgir. Agora, em vez de reagir, veja a si mesmo responder com calma. Etapa 4. Entre como Marco Aurélio entraria. Pergunte-se: como Marco Aurélio se sentaria aqui? Como ele ouviria o que está sendo dito? Com que tom ele responderia? Que postura corporal ele manteria? Você começa a modelar esse personagem estoico, mas ele não é outro. Ele é você. É a sua versão mais nobre, mais limpa, mais forte. Etapa 5. Ensaiando a fala estoica. Agora veja, em câmera lenta, você dizendo a sua frase íntegra. Veja sua respiração, sua expressão, o impacto do silêncio depois da sua fala. Sinta o poder da firmeza calma. Quem ensaia com nobreza, age com controle. Quem só reage no susto, vive se arrependendo. Princípio estoico moderno. Etapa 6. Fechamento e reprogramação. Abra os olhos. Anote uma frase de comando. Quando o momento chegar, eu já saberei o que dizer e como dizer. Minha mente já esteve lá. Eu já venci essa conversa internamente. Nada me tira do meu eixo, nem mesmo o tom do outro. Essa é sua âncora. Ela estará com você quando o momento real chegar. Exemplo real. Juliana, 43 anos, precisa conversar com sua mãe, que constantemente a invade emocionalmente. Ela teme parecer ingrata ou fria, mas sabe que precisa colocar limites. Juliana faz o espelho interno de Marco Aurélio. Visualiza a mãe, a fala esperada, a tensão, e ensaia com firmeza e calma. Eu te amo, mas eu preciso de espaço para lidar com minhas escolhas. Quando eu precisar de ajuda, eu mesma vou pedir. No dia seguinte ela diz exatamente isso, sem drama, sem culpa, com honra. O estoico não improvisa em momentos críticos. Ele se prepara com presença e, por isso, age com domínio. Gladiador estoico. Se essa técnica vai te ajudar a se preparar mentalmente antes da sua próxima conversa difícil, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, você verá situações reais em que essas técnicas são colocadas à prova. No trabalho, na família e na intimidade. Situações intensas em que o estoico não foge, nem se perde. Até aqui, você aprendeu os fundamentos estoicos para conversar sob tensão. Respiração, estrutura verbal, visualização. Mas talvez você esteja pensando, será que isso funciona mesmo? Na prática, a resposta é sim, mas apenas quando você aplica. Por isso, neste capítulo, vamos entrar juntos em 3 arenas reais. Um conflito no trabalho, um embate familiar e uma conversa íntima em crise. Você vai ver como o estoico entra, se comporta e sai de cada uma delas, sem perder o centro.
Cenário 1. Trabalho. O chefe que desrespeita sem perceber. Personagem: Marcelo, 52 anos, gerente sênior. Problema: o chefe o interrompe constantemente em reuniões, diminui ideias e fala em tom paternalista. Marcelo já tentou ser cordial, já tentou aceitar, mas sente que está perdendo a autoridade dentro da equipe. O que Marcelo fazia antes, ficava calado, sorria com raiva contida, descontava em casa ou em seus subordinados, voltava para casa com nó na garganta. O que Marcelo fez com o método estoico, usou o espelho interno de Marco Aurélio antes da próxima reunião. Respirou com consciência. Quando o chefe o interrompeu, aplicou a frase íntegra: "Gostaria de concluir o raciocínio, por favor. Acredito que fica mais claro se eu terminar, e depois ouvimos os outros pontos." Disse com tom calmo, olhos firmes, sem ataque, sem hesitação. Resultado: o chefe silenciou. A sala respeitou. E Marcelo sentiu algo novo. Presença. Cenário 2. Família. A mãe que invade com amor e culpa. Personagem: Luciana, 46 anos. Problema: sua mãe liga todos os dias, cobra atenção e diz frases como: "Você nem parece minha filha de..." tanto que me ignora. Luciana ama a mãe, mas se sente manipulada, invadida e emocionalmente cansada. O que Luciana fazia antes, respondia com culpa. Ligava mesmo sem vontade. Acumulava frustração, se afastava em silêncio e a mãe cobrava mais. O que Luciana fez com o método estoico. Praticou a frase íntegra escrita antes do diálogo. Enviou uma mensagem simples, depois ligou com calma. Disse: "Mãe, eu te amo, mas preciso que você respeite meus horários e meu silêncio. Isso não é falta de amor, é maturidade. Quando eu puder, estarei com você. Mas não aceito mais cobrança nesse tom." Resultado: houve silêncio. Depois, mágoa. Mas no dia seguinte, a mãe ligou e disse: "Filha, eu entendi. Foi o começo de uma nova relação, com menos dependência e mais verdade." Cenário 3. Relacionamento: parceiro agressivo em discussões. Personagem: Roberto, 39 anos. Problema: a esposa sobe o tom em qualquer discussão. Roberto tenta manter a paz, mas reprime demais e depois explode. O que Roberto fazia antes: evitava confrontos, aceitava palavras duras, se afastava emocionalmente. Explodia uma vez por mês com tudo engasgado. O que Roberto fez com o método estoico: aplicou o intervalo da respiração na primeira tensão, mentalizou. "Eu comando meu tom", disse com firmeza. "Se o tom continuar assim, a conversa está suspensa. Posso conversar, mas não gritar." Quando ela retrucou, ele silenciou com calma. No dia seguinte retomou: "Ontem não conversamos. Gritos não funcionam, mas se quiser conversar agora, estou aqui." Resultado: ela se emocionou. Pediu desculpas e pela primeira vez eles começaram a conversar, não a disputar. O estoico não espera ser respeitado. Ele se comporta de modo que o respeito se torne natural. Princípio estoico moderno. O que esses exemplos mostram? Que não é preciso gritar para ser firme, nem fugir para manter a paz. O que é preciso é presença, treinamento, postura interna e, principalmente, o compromisso de parar de repetir padrões emocionais automáticos. Diagnóstico final. Pense agora em uma situação sua que exige conversa difícil. Com quem você precisa ser mais firme? Onde você tem fugido do que precisa ser dito? Onde você tem se excedido por falta de preparo? Você já tem as ferramentas. Agora falta uma coisa: aplicar. Agora você vai aprender um ritual estoico de preparação para conversas difíceis. Uma sequência prática que você pode usar antes de qualquer embate verbal, no trabalho, na família ou na vida íntima. Porque o estoico não improvisa sua postura. Ele prepara, ele se posiciona e por isso ele vence sem se perder. Todo mundo
Quer sair bem de uma conversa difícil, mas quase ninguém entra nela preparado. A maioria entra carregada de emoção, com frases desorganizadas na cabeça, já esperando ser atacado, já pronto para se defender. E às vezes, já decidido a não ouvir. E por isso, o que deveria ser um diálogo vira campo de guerra. Mas o estoico pensa diferente. Uma conversa difícil não se ganha com argumentos, se vence com presença. Gladiador estoico. A presença começa antes da conversa. Ela se constrói no silêncio, no ensaio, na preparação emocional. E é por isso que o estoico moderno pratica o ritual estoico de preparação para conversas difíceis. Um processo curto, mas poderoso, que te deixa pronto para não se perder, não se calar, não se exceder e principalmente não se arrepender depois. O objetivo do ritual: organizar a fala, reforçar o eixo emocional, reduzir reatividade, enraizar o propósito, entrar no diálogo com lucidez e dignidade. Como fazer? O ritual completo, 5 etapas. Etapa 1. Respiração. De presença, 3 minutos, sente-se em silêncio. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure o ar por 2. Expire pela boca por 5 segundos. Repita 5 vezes. A mente começa a silenciar. O corpo desarma. A impulsividade começa a ceder. Etapa 2. Defina o seu centro. Escreva ou pense com clareza. Por que essa conversa é importante? O que eu quero expressar de verdade? O que não aceito mais calar? O que quero evitar repetir? Exemplo: quero me fazer ouvir sem me justificar. Quero deixar claro que não aceito mais esse tom. Quero me manter calmo, mesmo que o outro se altere. Não quero sair dessa conversa me sentindo pequeno. Etapa 3. Escreva a sua frase íntegra. Sim, escreva. Antes da conversa, use a estrutura, declaração clara, valor inegociável, encerramento firme. Exemplo: o tom da conversa me incomodou. Eu valorizo respeito mútuo mesmo em desacordo. Se esse tom continuar, prefiro encerrar e retomar depois com mais calma. Leia essa frase em voz baixa. Sinta o seu corpo sustentando essas palavras. Etapa 4. Visualização estoica rápida. Feche os olhos. Imagine o rosto do outro, o ambiente da conversa, a tensão subindo, a sua calma firme permanecendo, sua fala saindo no tom certo, seu corpo sereno. Respire, sorria levemente. Você já venceu essa conversa por dentro. Etapa 5. Reforço de comando interno. Repita em voz baixa: nada tira minha clareza. Não reajo. Eu escolho. Eu sustento minha fala com respeito e verdade. Você está pronto, não para vencer o outro, mas para não trair a si mesmo. Quem entra preparado para a conversa difícil já venceu metade da guerra antes da primeira palavra. Princípio estoico moderno. Quando usar esse ritual, antes de reuniões que envolvem tensão, antes de conversas familiares onde há mágoas antigas, antes de confrontar comportamentos que te ferem, antes de encerrar ciclos ou impor limites. Esse ritual te blinda sem te endurecer, te arma sem te tornar violento, te acalma sem te tornar passivo. Exemplo real: Camila, 50 anos, precisava conversar com o irmão que desviou uma herança e fingia que não aconteceu nada. Ela sentia raiva, dor, medo, sempre adiava. Ela fez o ritual completo, respirou, escreveu sua frase íntegra, visualizou a firmeza, reforçou: não vou gritar, mas também não vou mais calar. Resultado? Ela disse: eu sei o que aconteceu e não aceito mais esse silêncio. Se não for possível falar com verdade, prefiro não fingir convivência. Foi firme, foi sóbria, foi livre.
A seguir, você vai receber o Código Estoico da Comunicação Firme e Serena. 5 princípios para manter sua postura em qualquer embate verbal pelo resto da vida. São os pilares do gladiador calmo. E você vai querer carregar isso com você para sempre. Você aprendeu a respirar, a preparar, a falar com integridade, a visualizar a sua melhor versão, a se posicionar com calma em ambientes de tensão. Mas tudo isso precisa agora de uma base sólida, um alicerce que te acompanhe, mesmo quando a técnica falhar. Mesmo quando a emoção quiser te arrastar de volta para o velho padrão. Esse alicerce é o que chamamos de Código Estoico da Comunicação Firme e Serena. São 5 princípios inegociáveis, 5 lembretes internos, 5 âncoras que o estoico carrega em silêncio dentro da mente toda vez que abre a boca em momentos críticos. Não é o conteúdo que te torna digno, é a forma como você sustenta sua fala. Gladiador estoico. Princípio 1. O tom vale mais que a razão. Você pode estar absolutamente certo, mas se falar como um agressor, perde autoridade. A mente das pessoas fecha quando o tom ataca, mas abre quando o tom sustenta, firme, sem gritar. Claro, sem humilhar. Direto, sem raiva. Fale com a postura de quem sabe o que diz e não de quem precisa vencer o outro. Princípio 2. Clareza sem justificativa. O estoico não se explica demais. Porque quem se justifica sem parar transmite culpa. Mesmo quando está certo, diga o que precisa ser dito, sem florear, sem se desculpar por ser claro. Não aceito esse tom. Esse limite me é importante. Não me sinto à vontade com esse comportamento. Ponto. Quem te respeita vai entender, quem não respeita vai reagir. E ambas as respostas são revelações valiosas. Princípio 3. Nunca fale no auge da emoção. Se a raiva dominou, espere. Se o medo tomou conta, pause. Falar no auge da emoção é abrir mão da sua assinatura interior. O estoico aprende a adiar a fala para não ter que consertar depois o estrago que causou. O que é dito em calma ecoa mais do que gritos ditos em descontrole. Quem fala de cabeça quente quase sempre se arrepende de ter falado. Princípio 4. Seu limite não precisa ser aprovado. Muita gente tenta colocar limites, pedindo permissão. Será que você poderia parar de fazer isso? Desculpa, mas me incomoda quando essa abordagem vem da carência de aceitação. Mas o estoico não precisa da aceitação alheia para se respeitar. Ele comunica o limite com neutralidade e presença. Isso não me serve mais. Aqui eu não continuo. Assim eu não participo. E depois ele sustenta, mesmo que o outro reaja. Princípio 5. A serenidade após falar é sua maior vitória. Você quer saber se falou bem? Veja como se sente depois. Se você sai em paz, mesmo que a conversa tenha sido tensa, você foi estoico. Se você sai com vergonha, culpa ou raiva, volte, reavalie, aprimore. Falei o necessário. Fui honesto. Fui respeitoso. Fui eu mesmo, sem implorar por aprovação. Esse é o selo da comunicação gladiadora, a paz após o embate. O que esse código faz? Ele impede você de entrar em ciclos de briga, te afasta da covardia da omissão, te ensina a liderar sem autoritarismo, cria relações mais limpas e fortalece sua imagem diante dos outros e de si mesmo. O homem ou mulher que fala com postura é lembrado mesmo quando cala. Princípio estoico moderno. Último exercício. Escreva agora o seu próprio código estoico verbal. Escolha uma frase que vai carregar com você antes de toda conversa difícil. Exemplos. Eu sustento minha verdade sem me exaltar. Não abro mão da minha paz para agradar ninguém. Não grito, não fujo, eu me posiciono. Minha firmeza vem do meu eixo, não da reação do outro.
Eu digo o que precisa ser dito, com serenidade. Guarde essa frase, na mente, na fala, na vida. Se este episódio te entregou algo que você nunca mais quer perder, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comente aqui embaixo. Qual desses 5 princípios mais falou com você? Ou, se não souber, o que escrever, digite apenas: não abro mão da minha paz. Assim saberei que você ficou até o fim, inteiro e comprometido com sua transformação verbal. E compartilhe este vídeo com alguém que está prestes a ter uma conversa difícil. Pode ser exatamente o que ele ou ela precisava para se manter firme, calmo e verdadeiro. No próximo episódio da série O Método do Gladiador Estoico, quando a crítica vem de quem você ama, como o estoico lida com julgamento emocional sem se quebrar por dentro. Você vai aprender como lidar com críticas e julgamentos vindos das pessoas mais próximas, sem perder a compostura nem a autoestima. Prepare-se para uma nova etapa do seu treinamento estoico. Nos vemos no próximo episódio.